sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de estarmos vivenciando esses momentos, aonde, através da doutrina espírita, através do Evangelho do Cristo, nos harmonizamos como irmãos. Para a nossa tarefa, para o nosso trabalho de hoje, nós contamos com o Sandro, com a Lide e com a Ju. E com a Bruna na técnica. Então, começando pela Lide, para que a Lide possa deixar o seu boa noite. Queridos colegas, boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está nos assistindo. É uma alegria estar aqui de novo nessa quinta-feira para mais um estudo e desejar uma
live produtiva para todos. Sandro. Boa noite, queridas colegas. Boa noite àqueles que nos assistem. Talvez já sejam nossos amigos cotidianos já de todas as quintas-feiras. Como eu sempre falo nas outras vezes, isso vai se formando um círculo de familiar, né? Mesmo que distante. E é muito gostoso isso, que a gente possa, agora retomando, né, a sequência do Evangelho, que a gente possa formar uma ideia global do que o Evangelho, segundo o Espiritismo, representa e quais são as claridades que eles colocam na nossa vida. Então, que possamos ter um bom trabalho. Ju. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, que estejamos todos abertos e receptivos ao que iremos estudar hoje, para assim poder utilizar cada vez mais no nosso dia a dia. Obrigada, meus queridos. Então, como o Sandro já bem nos trouxe, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar, trabalhar o capítulo 4, que tem por título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nesse capítulo nós vamos encontrar esclarecimentos sobre a reencarnação. A reencarnação, que é um dos pontos principais defendidos pela doutrina espírita. Só a reencarnação pode nos auxiliar, nos trazer respostas, responder os nossos porquês. É a reencarnação que nos apresenta a justiça divina. Sandro, o povo judeu, lá na época em que Jesus encarnou, eles já acreditavam na reencarnação, ou eles entendiam a reencarnação como sendo ressurreição? Havia alguma semelhança? Qual é a diferença entre reencarnação e ressurreição? Na verdade, eles já sentiam, desde aquele tempo e desde antes daquele tempo, que depois da morte existiria vida, né? Eles sempre entenderam assim, mas eles não tinham muito certo de como isso aconteceria. Então, eles acreditavam que isso seria ressurreição, né? E que a ressurreição seria voltar à vida no mesmo corpo, certo? E o Espiritismo nos fala em reencarnação, que é o espírito voltar à vida em outro corpo, né? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo tem algumas passagens que demonstram que já existia essa percepção de que a vida continuaria de alguma forma, inclusive em corpo mesmo, só que eles atribuíam isso à ressurreição. E tem uma passagem quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que o povo pensava dele, né, de Jesus. Aí eles respondem que talvez ele fosse João Batista, ou que ele fosse Elias, ou que ele fosse Jeremias, ou algum outro dos profetas. Então, ou seja, eles acreditavam que Jesus já havia sido alguém antes e que estaria ali de novo. Isso é uma prova de que eles acreditavam que a vida se refazia, né? O próprio Herodes, que foi que decepou João Batista, né? Ele, quando ficou sabendo das características que atribuíam a Jesus, ele ficou curioso. Mas como assim? Se João Batista eu havia decepado a cabeça, né? Então, quer dizer, sabiam que viria a vida depois, né? Só que não sabiam bem como isso acontecia, né? E uma das provas disso é que eles tinham certeza depois que João Batista seria Elias vivo novamente, né? Então, são características que demonstram que existia esse conhecimento, só que eles tinham
o conceito era equivocado, né? Então nós poderíamos dizer que ressurreição e reencarnação têm o mesmo sentido de viver de novo, só eles estavam equivocados porque achavam que era com o mesmo corpo, e a ciência nos comprova que isso é impossível, né? Que uma matéria, depois que volta para o seu estado de origem, né, ou após a decomposição, ela não se refaz mais, não tem como ser assim, né? Então disse que ressurreição poderia ser o que eles atribuíram, por exemplo, a Lázaro, e não a João Batista, né? Que João Batista seria então a reencarnação de Elias. Mas nós sabemos que nem Lázaro foi ressurreição, né? Que lá no livro A Gênese fala dos milagres e predições que Jesus identificava pelo seu nível de mediunidade que ele dominava, que o que teria acontecido com Lázaro teria sido uma catalepsia, né? Então ele sabia que aquele corpo não estaria morto, até porque foram 7 dias, eu acho, depois para a ressurreição de Lázaro. Em 7 dias a ciência comprova que o corpo já se decompõe, né? E tem uma outra passagem que deixa muito claro que já se entendia assim naquela época, que é quando Jesus fala com Nicodemos, que é o que dá origem ao título do capítulo, né? Que Nicodemos, encontrando Jesus, ele questiona, né, que Jesus seria um enviado de Deus que veio para ensinar a todos. E aí Jesus responde para ele que, em verdade, eu vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus, tipo de onde eu vim, né, se não nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta para ele, mas como pode uma pessoa velha entrar de novo no útero da mãe e nascer, né? E aí Jesus então diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E ao mesmo tempo, no mesmo diálogo, ele fala que se o homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse renascer da água gerou muitas controvérsias depois, né, no meio religioso, né, julgando-se que esse renascer da água seria o efeito do batismo, né, mas não era isso, é porque se sabia, a cultura daquele tempo, dos antigos, julgava que tudo que era material nascia da água, que o planeta nasceu da água, que as coisas sobre a terra haviam nascido da água. Então, quando Jesus usa essas palavras com Nicodemos, que deveria renascer da água e do Espírito para poder entrar no reino dos céus, ele estava justamente ratificando que nós deveríamos nascer de novo em corpo e espírito. Mas lembrando sempre que o espírito é o mesmo em corpo diferente, né? E por que o espírito é o mesmo? Porque na mesma conversa ele diz que o espírito sopra aonde quer, ouvis a sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ou seja, o espírito que nós somos hoje foi o mesmo espírito que animou que nós éramos ontem, né? E nós não sabemos o que seremos amanhã. Então essa é a viagem do espírito sobre vários corpos. Se o espírito nascesse com o corpo, como a teoria materialista ou não reencarnacionista aceita, então nós saberíamos da onde que o espírito se originou. Então seria um contrassenso ao que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Então Jesus deixa muito claro, né, e ratifica aquilo que seus discípulos e os anteriores a eles, os profetas, também entendiam, né? Tanto que Jó muito anterior a Jesus, fala lá pela versão da igreja grega, Jó dizia assim que quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei porque a ela voltarei de novo. Então, seja, anterior a Cristo já se tinha essa percepção de que se viveria. Aí, em cima dessas palavras todas, se criou muitos dogmas, muitas fantasias, né? Entre ir dormir, esperar a volta de Jesus, ou ressuscitar no mundo dos felizes ou dos infelizes, no céu ou inferno, né? Que provavelmente vai ser falado na sequência aí. Mas, então, ou seja, não há dúvida, então, que sempre se falou em reencarnação, mas usando o sentido de ressurreição. Mas trata-se da mesma coisa. E isso tudo foi dito pelos profetas, foi confirmado por Jesus.
Então, negar a existência da reencarnação seria negar as palavras do Cristo. E toda essa primeira parte do capítulo 4 se empenha em mostrar que a reencarnação é algo presente na ideia, na percepção das pessoas desde antes de Cristo. Né? Só precisa ter a capacidade de ler sem preconceito e entender as palavras na essência, né? E mostrando como Jesus disse isso com todas as letras. Né? Quando ele diz que João Batista era a reencarnação de Elias, ele diz assim, ó, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Olha só, Jesus disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Então, nesse caso, nessa passagem, ele não está deixando nem de forma alegórica, nem subentendido, ele está sendo exato. Então, o próprio Jesus, né, nos deixa essa informação de que a reencarnação é algo patente, presente, né? E o Espiritismo vem, então, e elucida isso de todas as formas possíveis, daí entra a comunicabilidade dos espíritos também, que ratifica, avaliza e dá um checkmate nesse assunto, né? Tanto que é um dos 5 pilares da doutrina espírita, né? A pluralidade das existências. Obrigado, Sandro. Lide, e quais seriam as consequências da doutrina da não reencarnação? Ju, com essa doutrina, ela anula necessariamente a pré-existência da alma. Então, a alma, ela é criada junto com o corpo. E o que isso implica? Que não existe nenhum laço anterior. Então, as pessoas os familiares são completamente estranhos uns aos outros. Um pai, uma mãe, os laços deles a filiação é extremamente corporal. Não tem um laço espiritual que liga esses familiares. E isso quando a gente fala da questão do passado. E a doutrina da reencarnação, falando quanto ao futuro, já está pré-estabelecido. Então, de acordo com o que a pessoa viveu nessa única existência, ela está destinada aos bem-aventurados, ao céu ou ao inferno. Completando o que o Sandro estava explicando, sem o princípio da reencarnação, sem a pluralidade da existência, a maioria das passagens do Evangelho a gente não consegue compreender. Então, a reencarnação ajuda a compreender o que Jesus dizia, né? Obrigado, Lide. Com certeza responde os nossos porquês, as nossas dúvidas e apresenta-nos, né, a justiça divina, a misericórdia de Deus. Ju, a união, como a Lide bem disse, falou-nos as consequências da não reencarnação. Agora, assim, a união, a afeição, a simpatia, ou então a aversão, a antipatia, isso pode significar indícios de um convívio em uma existência pretérita? Explica e muito, Ju. Eles podem significar sim, e assim, só conceituando, né, o que diz o dicionário sobre simpatia. É a afinidade moral, similitude no sentir e no pensar que aproximam as pessoas. A relação entre pessoas que têm afinidades se sentem espontaneamente atraídas entre si. E a antipatia é o contrário disso, né? É a aversão espontânea, irracional, sentimento de repulsa que se tem por alguém, só conceituando, né? E o Espiritismo, ele nos esclarece que a atração ou a repulsão tem relação com as afinidades que a gente tem conforme o grau de elevação moral que temos. Então, tanto a elevação moral, intelectual, os sentimentos e a semelhança de pensamentos que temos, bem como também atos antigos de encarnações passadas, né, que ainda acabam repercutindo na encarnação atual.
Então, tudo isso tem relação com essa afeição ou com essa antipatia. Então, no caso, digamos, dessas pendências que viemos trazendo, para tratar de ressentimentos, essa aversão que se tem, a providência divina, através da reencarnação, nos dá essa oportunidade de reparação. Então, se cometemos erros, se ficou alguma pendência, os equívocos, né? É através da reencarnação que temos a oportunidade de reparar e poder começar dar um novo passo nessa caminhada evolutiva. Obrigado, Ju. Sandro, os laços de família, esses que a Ju nos trouxe, eles sofrem algum tipo se desfazem com a reencarnação, ou eles se aproximam mais ainda? Eles se aproximam mais ainda, porque ele determina qual é a tua verdadeira família. Muitas vezes as pessoas ficam esperando, né, que se reencontre todo mundo o dia que morrer. Né? A gente vai se reencontrar. Aí, aqueles que não acreditam na reencarnação e acreditam no dogma das penas eternas, tem até aquela confusão. Meu Deus, mas eu sou mau e meus filhos são bons. Então, eu não vou ter com eles porque nós vamos para lugares diferentes, né? Diante do dogma das penas eternas, né? Mas a reencarnação nos mostra justamente o contrário disso. Né? Ele nos mostra quem é a nossa verdadeira família, que é o que se chama de verdadeira família espiritual. Né? O que quer dizer isso? O Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta uma ideia de que essa família vai estar em afinidade em qualquer condição. Seja todos encarnados, seja todos desencarnados, seja alguns encarnados e outros desencarnados, ou seja, pela sintonia do sentimento, pela sintonia da emoção, da simpatia, como a Ju falou antes ali. Então, o que quer dizer isso? No momento em que a nossa família corporal se desfaz pela desencarnação de alguém, esse alguém leva junto e nós ficamos com o mesmo sentimento de afinidade se nós somos da mesma família espiritual. Então, aqueles que estão mais livres da prisão que é o corpo, agem no sentido de nos trazer mais informação, mais segurança, mais consolo, né? E muitas vezes aqueles que estão mais elevados espiritualmente e já menos desmaterializados, menos tendentes às paixões, que é o que a materialização nos promove. A paixão é uma característica do corpo, do sentimento, das sensações e não dos sentimentos. Então, a família espiritual, ela se afiniza pelos sentimentos e não pelas sensações. Entendeu? Então, por isso que, às vezes, a gente vê... gostamos de pessoas que não são da nossa família consanguínea. Um amigo que a gente gosta muito mais do que um irmão, às vezes. Então, o que significa isso? Essa é a nossa família espiritual. Aqueles que se afinizam. Né? Então, a reencarnação fortalece isso. Porque é pelas várias vidas, pela sucessão das vidas, que essas relações se solidificam. Elas se tornam cada vez mais sólidas quando nós estamos falando da nossa família espiritual, que é aquela que é regida pelos sentimentos e não pelas sensações. Agora, o contrário é o contrário que faz com que se dissolva essas relações. Imagina se nós não tivéssemos a possibilidade de reencarnar e resgatar aquilo que a Ju nos falou agora ali, as nossas antipatias. Ou imagina essa situação em que uma mãe vê um filho transviado, por exemplo, e sabendo que na percepção dela, não havendo a reencarnação, ela irá para um lugar
definitivo e ele para outro, onde nunca mais se encontrariam. Quanta crueldade seria essa teoria? Você nunca mais poder ter junto a ti aqueles com que você realmente ama. Então, pela reencarnação, nós podemos estar juntos, ora e ora não. Mas em todos os termos, em todos os sentidos, nós estaremos em sentimento juntos. Por mais que estejamos distanciados temporariamente pelo exercício de estar ou não no corpo, né? Obrigado, Sandro. E dia chegará, então, que se implantará realmente o reino de Deus na Terra, onde a nossa família será a humanidade inteira, não terá mais esses não tão simpáticos, né? Então, seremos todos irmãos. Lide, tem o item 23 desse capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz as 4 alternativas que se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Você poderia falar-lhe de um pouquinho de cada um deles? Ju, em resumo, então. Primeira, o nada, morreu, acabou. Segunda, a doutrina materialista. Segundo, a absorção ao todo universal, que é segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com uma fixação definitiva da sorte, que é segundo a doutrina da Igreja. E o quarto, a individualidade com o progresso indefinido, que é a nossa doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, o nada e a absorção no todo universal, os laços de família se rompem. Você não tem como rever ninguém definitivamente. Com o terceiro, que é a doutrina da Igreja, há chance de se rever, mas depende, o Sandro já citou, da tua única existência, como foi. Você tem que estar no mesmo meio, inferno ou céu, da pessoa que você quer rever. E o quarto, tenha certeza do reencontro, porque de acordo com a progressão, vamos nos encontrar no plano espiritual, e aí que constitui a verdadeira família, que é o que a gente está comentando. Viu? Nós podemos expandir isso, assim, porque nós estamos conversando aqui sobre encontrar aqueles que nós gostamos, né? A mãe que não encontrou o filho e tal. Mas dentro da doutrina reencarnacionista, por óbvio, e dentro do espiritismo, nós sabemos que nós todos iremos para a felicidade plena. Para nós irmos para a nossa felicidade plena, é importante que nós resgatemos as nossas dívidas. E o Espiritismo também nos diz, e Emmanuel nos diz, que se nós estamos encarnados é porque nós somos devedores. É fato. Então, que ninguém se julgue santinho, porque se nós estamos encarnados é porque somos devedores. Imagina se nós, tirando as duas primeiras opções, nem se fala, né? Terminou, é o nada. Então, para que ser bom se é o nada? Qual o objetivo de eu ser bom? Se quando eu terminar, terminou tudo? O mundo não vai melhorar igual porque eu não vou voltar para o mundo. Certo? Tá. Primeira e segunda, então, eu acho que é quase... Bom, é quase impossível achar algo que seja que nos convença. Um fundamento, né? Um fundamento. A segunda, a terceira, que é a teoria da Igreja, como é que nós iríamos nos resgatar com os nossos desafetos, com os nossos credores, sendo que se nós estamos aqui é porque nós somos devedores. Então nós não teríamos nunca mais a chance de resgatar o mal que nós fizemos. Né? Eu só queria trazer esse antagonismo da informação, porque nós estávamos falando só das coisas boas, a mãe não encontrar o filhinho querido e tal, né? Mas e os nossos inimigos? E nós estamos aqui para nós exercitarmos a nossa capacidade de melhorarmos. Jesus veio aqui e deixou uma doutrina para os doentes, não para os sãos. Então, eu gostaria de deixar essa parte também, que nessa terceira opção, nós também ficaríamos com as mãos amarradas em relação aos nossos
credores. Tanto no plano espiritual, quanto tu falou agora de reencontrar Sandra, no plano material, né? Enfim. Mas no plano espiritual, tu também reencontrar um inimigo. Tá bem fresco na minha cabeça, porque eu li o Nosso Lar recente, e André Luiz reencontra uma menina que ele não tratou muito bem, e ela tá lá doente no hospital, e ele com vergonha, porque lá os olhos se expandem, né? Então tu consegue ver de um plano maior todas as dificuldades que o outro enfrentou, e lá ele então reencontra e pede desculpas também para essa pessoa que também foi um desafeto no plano encarnatório da Terra, né? Isso aí abre, além da justiça divina se manifestar nessa quarta opção, a misericórdia. Deus te dando a oportunidade de fazer de novo e fazer certo. E quantas vezes forem necessárias. Aí, por exemplo, então, a teoria reencarnacionista, ela amplia o entendimento de Deus. Ela amplia o entendimento de Deus. Sem essa teoria reencarnacionista, nós ficamos sem a capacidade de perceber a grandiosidade do que é Deus. E diante do conhecimento, que nem a Lid falou, de quando a gente tem, né, na erraticidade, do quanto fica claro daí para nós como fomos e o que precisamos ainda, a gente espera tanto, com tanta ansiedade, uma oportunidade daí para vir resgatar e naquela busca principal, eu acho, do perdão, né, porque eu acho que tudo começa por aí. A gente não tem noção do tempo que a gente esperou para estar aqui, né? E quantos ainda esperam para estar nessa oportunidade. Então, a reencarnação explica muita coisa. Falávamos no estudo de domingo, Ju, que tem uma reportagem na Revista Internacional do Espiritismo que ela dá assim, mais ou menos, só do tempo de Jesus para cá, nós já reencarnamos mais ou menos umas 19 ou 20 vezes, né? E agora a gente é o melhorzinho do que já foi, então, né? E assim, lembrando também que nós não desencarnamos e já tudo clareia, já a gente já tem percepção de tudo, não. Conforme a Lide um dia disse, né, Lide, que eu desencarno e vou, né, eu vou acordar a Lide. Então, não se tira o véu assim instantaneamente, é tudo um despertar, né? Então, é com estudo, é com aprendizado que se alcança, né? Ju, seguidamente a gente vê nas expressões das obras espíritas a palavra errante. O que significa errante? Existem 3 estados da alma, digamos assim. Um deles é de encarnados, em que estamos ligados a uma matéria, a um corpo. O estado errante é quando não estamos ligados ao corpo material. E o estado de espíritos puros, quando não precisamos mais reencarnar. O estado, ou essa condição de errante, é quando o espírito permanece no intervalo entre uma encarnação e outra. Todos os espíritos que não estão encarnados encontram-se nessa condição, na erraticidade. Com exceção, então, como eu falei antes, dos espíritos puros, né, que não precisam mais reencarnar, que já, tipo assim, alcançaram a perfeição. Na erraticidade, como a gente falou antes, todos os espíritos continuam na educação íntima, no aprendizado, na descoberta, transformam a forma de pensar e esperam aquela oportunidade de retornar numa nova encarnação para daí colocar em prática aquele aprendizado, né? De tudo aquilo que aprendeu e que procurou compreender naquele período em que se encontrava na erraticidade. E quando tu diz, né, Ju, procurou,
realmente tem que querer, porque também você não desencarna e já sai, procura, já sai, você tem que ter um despertar para isso, né? Se tu não desencarnou com isso na tua consciência, né? Isso. Sandro, os espíritos, eles não poderiam, então, encarnar uma única vez em um determinado globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Fazer tudo numa vez só? Por que eu falei antes ali que nós somos devedores, né? Somos devedores. E o engraçado é que nós não somos devedores para um credor só. São vários os credores que estão por aí à nossa espera para que as nossas contas sejam ajustadas, né? Inclusive, Jesus diz, né? Aproveita enquanto estás na estrada com ele, né? E pague até o último centil, porque senão você não vai entrar no reino dos céus. Né? Jesus já dizia isso lá. Então, em que condições nós poderíamos, encarar uma vez e já seguir para outros tipos de mundo, né? Se nós tivéssemos todos no mesmo nível de endividamento ou de falta de endividamento, né? Tivéssemos já todos sanados os nossos débitos. Aí até poderíamos, né? Mas como a nossa situação ainda é de uma grande diversidade de elevação espiritual, ainda temos selvagens e inteligências e virtudes já bem evoluídas dentro do mesmo plano, significa que nós temos ainda muito dessas dívidas. E é aqui que nós precisamos resgatá-las, como eu acabei de dizer que Jesus falou, né? Que você pague até o último centil. Então, porque senão, assim, o que seria dito de uma encarnação de uma criança que vive alguns poucos momentos? Toda a nossa encarnação que ela tem que ser útil, justamente porque nós temos essa relação de crédito e débito com as pessoas desse mundo, né? com os irmãos. Então, uma encarnação desse tipo também é útil. Ela veio para resgatar algo ou daquele espírito que viveu só aquele tempo, né? Ou dos pais, né? Ou talvez um último resgate de uma encarnação anterior, e aí poderíamos trazer aqui de volta o assunto do suicídio, tá? Talvez seja algo necessário só para aquele tempo, né? Então, precisa ser aqui, porque ela precisa ser útil. E a nossa utilidade está onde? Aonde que Deus espera de nós? Nas nossas relações com as pessoas. E com aquelas pessoas que estão no mesmo nível de endividamento que nós estamos. Por isso que nós temos que voltar tantas vezes necessária até que nós sanemos esse nosso passivo moral aí. É o que justifica nós voltarmos aqui, não uma vez aqui e irmos já para outro, né? Querer atalhar caminho, né? Não tem como. Obrigada, Sandro. Agora me veio na mente assim, né? Aqueles que vão pagar em 12 vezes, 24, 48, 72, né? A gente que... Ainda bem que dá para parcelar. Viu, até falando nisso ali, eu vi que tu falasse ali um exemplo que tu leste na revista internacional do Espiritismo, que depois de Jesus nós teríamos encarnado aquelas vezes que tu falaste, 19 vezes? 19, aham. Achei importante lembrar que isso não é estático. Não. Pode ter espíritos que reencarnaram 2 vezes nesses 2.000 anos. Né? Agora, quanto mais necessidade nós temos de reencarnarmos, é sinal de que muito materializado ainda estamos. Quanto mais nós evoluirmos moralmente, menos necessidade de reencarnar. Até o ponto, como diz a Ju, lá dos espíritos superiores, que não reencarnam mais. Então, qual é o nosso objetivo? É não reencarnar mais. Agora, em quantas vezes nós vamos fazer isso? 12, 24, 48, bem como tu disseste aí, Ju, né? Então, o nosso esforço é para quê? É para que seja em menos prestações possíveis, né? Ju, Lide, desculpa. A encarnação, ela é uma punição, somente os culpados
é que estão sujeitos a ela? Eu vou brincar, antes de responder, eu vou dizer, depende, né? Se tu parcelar em 72, né? Vai vindo os jurinhos junto, né? Ju, não é uma punição. A gente tem que encarar a encarnação como um estado transitório. A encarnação é a nossa primeira prova que Deus nos impõe para a gente ver como é que vai funcionar o nosso livre-arbítrio. Dependendo das nossas escolhas, se a gente encara tudo de uma maneira boa, vence rapidamente as nossas más tendências, a gente não tem pesar nem lamúria, a gente vai bem. Do contrário, nós, né, que insiste na nossa ignorância, insiste na obstinação ao mal, a gente pode prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, no caso dos suicidas, como o Sandro falou, e então que a encarnação acaba se tornando um castigo. Aqui no Evangelho, ele traz uma passagem, Deus, sendo soberanamente justo e bom, dá igualmente a todos os seus filhos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Se houvesse qualquer privilégio, seria uma preferência. E se tivesse preferência, seria uma injustiça. E Deus não é injusto. Deus é justo e soberanamente justo e bom, né? Não existe justiça sem bondade, por isso que é justo e bom, e nem bondade sem justiça, os dois juntos, né? Então a encarnação acaba sendo um meio de a gente desenvolver a nossa inteligência, a nossa moral, e a gente se aperfeiçoar e evoluir para a nossa perfeição relativa, então. A gente que tem que entender e se adiantar ou fazer parceladinho aí. E o Evangelho simplifica também a questão da nossa carreira estudantil, né? Isso, ele dá um exemplo bem bom. Ele dá um exemplo da carreira estudantil. Por exemplo, se eu comecei lá no prézinho e me formei sem ter que repetir nada, não tem castigo nisso. É muito prazeroso você fazer uma carreira estudantil promissora, que te levou até uma formação, até o teu objetivo, né? Show de bola. Agora, quando o cara começa a repetir na 7ª série, ele sabe, repete uma vez, 2 vezes, sabe? A 3ª vez lá o cara não aguenta mais, o cara desiste de estudar. Porque era ruim estudar? Não, porque teve que fazer 3 vezes a 7ª série. É ou não é? Tipo, eu vou ter que rever de novo isso. Imagina, vamos transferir isso para a encarnação. Minha programação reencarnatória é para que eu venha nessa encarnação para tratar do meu orgulho. E eu passo uma encarnação inteira e não agreguei nada na minha virtude, que é a da humildade, que é o contrário do orgulho. Né? Então, eu praticamente perdi a encarnação. Então, eu volto provavelmente numa próxima encarnação com as mesmas tarefas, com as mesmas demandas. Essa encarnação provavelmente vai ser praticamente um castigo, porque eu vou ter que fazer tudo aquilo que eu já poderia ter feito. Então, o Evangelho deixa esse exemplo bem didático, assim, para a gente entender. O ruim não é estudar, o ruim é repetir ano. Sim. Ju, e assim, ó, desse repetir de ano que o Sandro, né, nos trouxe ali, tem, né, instituições escolares que você pode repetir tantos, depois não pode mais. Com a encarnação é assim que funciona, Ju? Assim, Deus te dá umas 72, depois daí não pode mais ou não tem limite? A misericórdia é infinita, né? Deus sempre nos dá oportunidade, mas claro que vai depender do nosso empenho, né? Do empenho de cada espírito em se libertar no decorrer das encarnações e das suas inferioridades morais, trabalhando pela perfeição, né, pela purificação. Conforme, então, o espírito vai se purificando, a necessidade que ele tem da matéria vai ficando, do corpo, né, vai ficando cada vez menor. Então, cada vez menos sujeito, como o Sandro falou antes, às vicissitudes, né?
Então, o espírito vai se desmaterializando e vai se tornando cada vez mais etéreo, até que aquela depuração se torne completa, que é a condição que se encontram os espíritos puros, né, que habitam os mundos felizes. Só para a gente ter uma ideia, assim, nós estamos no mundo de provas e expiações, então ainda bem materializados, né, mas a gente está aí no estudo, na busca por esse aperfeiçoamento, né? Então, a tendência é essa, a buscar a ser cada vez menos materializados para ir se depurando. Eu lembro, Ju, dos nossos estudos presenciais, o Sandro fez, né, uma pirâmide uma vez lá, né, e marcou que nós estávamos bem ali, bem embaixo, né, não tinha subido muita coisa. Ai, mas é muito bom compartilhar esses esclarecimentos que tão ricamente a doutrina espírita nos oferece, é só nós termos interesse, vontade, e a gente procura e a gente acha essas respostas, e a reencarnação nos auxilia muito nisso. Gratidão, meus queridos, pela oportunidade de estar com vocês, gratidão a todos os que nos ouviram, nos assistiram nesta quinta-feira. Então, já encaminhando, então, ao final do nosso estudo, eu pediria que a Ju, que já está com o microfone ligado, poderia deixar o teu boa noite, Ju. Quero agradecer a vocês pela companhia nessa noite, e a mensagem que fica hoje é que a gente aproveite ao máximo e busque essa renovação das nossas atitudes, buscando sempre a renovação do bem, pelo bem, que possamos nos encontrar aqui na próxima quinta-feira, em mais um momento de reflexão e de aprendizado. Um abraço em cada um. Lide. Boa noite, meus queridos. Com um pouquinho de descontração, de brincadeira, a gente pôde entender um pouquinho mais essa passagem de Jesus. E todos que tiverem interesse, lembrar do nosso grupo de estudo de domingo, né? Hoje o Mano não está aqui para reforçar o convite, então eu vou falar, né? Quem tiver interesse, que procure algum de nós. E desejar a todos uma boa semana, que nos encontremos aqui na próxima quinta-feira. Até mais. Sandro. Então, antes, na última fala ali, que eu interferi, na verdade, até na fala de vocês, eu falei daquele irmão que desiste na 7ª série de tanto rodar, né? O que eu queria dizer como última mensagem é que nessa escalada rumo à perfeição, não tem essa possibilidade de parar de estudar. Então, o que eu queria deixar de mensagem? Que mesmo que nós tenhamos rodado na 7ª série, eu falo 7ª série porque, para mim, a 7ª série é uma série icônica dentro do primeiro grau. Para mim, a série mais difícil que tem no primeiro grau é a 7ª e no segundo grau, o segundo ano. Isso é uma coisa que eu sempre tive para mim. Então, que ninguém desista de se formar, porque não nos é dado esse direito, e principalmente nesse setembro que nós falamos da fé na vida, né? Entendamos que aquele diploma lá do fim vai ser necessariamente, inexoravelmente vai ser dado a cada um de nós. Então que nós tenhamos essa fé na vida de não desistir na 7ª série. Saber, por mais que nós não saibamos quantos precisarão para que chegamos na perfeição, né? Confiemos, fé na vida, confiemos, fé em Deus, confiemos que o que está por vir é apto aos nossos potenciais, né? Nós estamos aptos a receber aquilo que nos for ofertado, seja fácil ou seja difícil. Então essa mensagem que eu queria deixar, que nós possamos nos encontrar todo mundo lá na formatura, depois de várias reencarnações, que não tem como negá-las também, né, as reencarnações. E quem estudar Espiritismo, então, vai ter uma convicção absurda disso,
E o que ratifica muito a reencarnação dentro do meio espírita são os romances, né? Os romances espíritas quase todos estão vinculados a histórias de reencarnação, de causa e efeito, de resgates e de passivo ou ativo emocional, né? Dívidas, credores e recebedores. Tá bem, meus queridos? Então, um grande abraço. Feliz com essa informalidade que tomou o rumo desse encontro de hoje, essa alegria, como diz a Lídia, essas brincadeiras. Isso prova que nós estamos nos afinizando, né? Esse encontro está ficando cada vez mais gostoso, cada vez mais saudável, no meu ponto de vista. Então, que nós possamos transmitir isso também a todos aqueles que nos ouvem. Uma boa noite, um abraço fraterno e até quinta que vem. Bem, como os irmãos então já falaram, fé na vida, fé em Deus, fé no amor, fé também nos irmãos de caminhada, que são ferramentas, são instrumentos a nos auxiliar. Que Jesus nos abençoe a todos e nos envolva com o seu amor e com a sua paz. Boa noite. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção
estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.